Hoje eu quero falar com você sobre uma das situações mais difíceis que alguém pode viver dentro de um relacionamento. Eu quero falar com você que está tentando reconstruir seu casamento sozinha. Talvez a pessoa que você ama já tenha se afastado, talvez ela esteja fria, distante, indiferente. Talvez ela já tenha dito coisas que machucaram você profundamente. Como eu não te amo mais, isso acabou, eu não quero mais esse casamento. E mesmo assim você está aqui. Porque no fundo, você sente que ainda existe algo. Você sente que não acabou. Você sente que vale a pena lutar. E é exatamente para você que eu quero falar. Mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. A pessoa que ela está se afastando de você, ela não está bem. E quando eu digo isso, eu não estou falando do corpo. Eu estou falando da alma dessa pessoa. Existe uma grande diferença entre uma pessoa doente do corpo e uma pessoa que está doente emocionalmente. Quando alguém está com febre, vomitando, com dor, você olha e diz: essa pessoa está doente. Mas quando alguém se afasta, trai, mente, se fecha, machuca quem ama, você chama isso de maldade. Essa pessoa é má. Muitas vezes, isso também é doença. Só que uma doença que não aparece no corpo. É uma doença interna, é uma confusão emocional, é um ego desorganizado. E aqui está o primeiro erro que destrói qualquer tentativa de reconstrução do casamento. Levar a sério tudo o que a pessoa fala. Quando alguém diz eu não te amo mais, acabou para mim, eu não quero mais você, você precisa entender que isso não é necessariamente verdade. Isso é o estado emocional da pessoa falando. E se você reage a isso, você entra no jogo da destruição. Então, o primeiro passo é extremamente difícil, mas absolutamente necessário. Você precisa aprender a ignorar. Não ignorar a pessoa, mas ignorar o discurso destrutivo dela. Você precisa começar a olhar para a pessoa e pensar: ela não sabe o que está dizendo. Ela não sabe o que ela está falando. E eu sei que isso é difícil, eu sei que dói, eu sei que parece irracional. Mas se você não fizer isso, você vai reagir. E toda reação nesse momento piora tudo. Agora, a gente vai para o segundo passo. Você precisa acreditar que pode dar certo. Mas não é uma crença fraca. Não é um tomara que dê certo. É uma decisão. Você precisa decidir. É você olhar para tudo e dizer: eu vou lutar por isso. E aqui entra algo que quase ninguém fala. Você não consegue fazer isso sozinha. Você precisa de uma rede de apoio. Você precisa de pelo menos uma pessoa que olhe para você e diga: não desista. Não desista. Uma pessoa que te sustente quando você quiser cair. Porque vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que você vai pensar: não vale a pena. Já acabou. Eu estou me humilhando. E é nesse momento que alguém precisa te lembrar que você está no caminho. É alguém para te lembrar do porquê você começou. Então arrume alguém que reze por você. Arrume alguém que te lembre do propósito. Sempre que você pensar em desistir. E agora, o terceiro passo é onde as coisas começam a mudar de verdade. Você precisa desenvolver uma convicção profunda, uma convicção que não depende do comportamento do outro. É uma convicção que não depende de sinais. É uma convicção que diz: isso não acabou, mesmo que tudo diga que acabou. Mas a convicção diz: isso não acabou, isso não é o fim. Mesmo que a pessoa esteja distante, mesmo que ela esteja com outra pessoa, mesmo que ela não responda a você, você mantém dentro de você uma certeza: isso não é o fim. E aqui existe um conceito muito importante. Sem esperança,
Não existe amor. O egoísmo, ele vive no presente imediato. O amor, ele vive em algo maior. Se você perde a esperança, você volta para o egoísmo. E aí você começa a pensar só em você. Eu não mereço isso. Eu não vou aceitar isso. Eu vou embora. Mas quando você entra no amor, você suporta mais. Você permanece mais. Você enxerga além. E agora, o quarto passo é também um dos mais difíceis de todos. É o vale que você vai ter que passar. É o momento que tudo parece perdido. É o momento em que você tenta e não vê resultado nenhum. É o momento em que você faz tudo certo e nada acontece. É o momento em que você chora sozinha. E aqui você precisa entender uma coisa: todo processo real de transformação passa por esse vale. Todo processo real de transformação passa por esse vale. Se você fugir dele, você não chega do outro lado. Esse é o momento onde seu ego começa a morrer. Eu sei que isso dói. Dói porque o ego quer controle. Dói porque o ego ele quer resposta. Ele dói porque o ego ele quer retorno imediato. E nesse momento você não tem nada disso. Você só tem uma escolha: permanecer. E se você permanece, algo começa a mudar. E é aí que você entra no quinto passo. Aqui acontece uma virada. Você deixa de lutar pelo relacionamento e começa a lutar pela pessoa. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque antes você queria meu casamento de volta. Agora você passa a querer o bem dessa pessoa, mesmo que ela esteja longe, mesmo que ela esteja perdida. Mesmo que ela já tenha saído de casa. Você começa a desenvolver um desejo genuíno de que ela fique bem. Isso gera algo muito poderoso. Você deixa de agir por necessidade e começa a agir por amor. Agora vem o sexto passo, a ação. Mas não qualquer ação. É uma ação sem cobrança. Você começa a fazer pequenas coisas. Uma mensagem, um gesto, um cuidado, uma ajuda, sem pressão, sem expectativa. Você não faz para receber algo em troca. Você faz porque decidiu amar. Isso precisa ser constante, não é uma vez só, nem duas vezes, é todos os dias. É acordar e pensar o que eu posso fazer hoje de bom por essa pessoa. Mesmo que ela não veja, mesmo que ela não valorize, mesmo que ela rejeite, você tem que continuar. E por fim, o último passo é a entrega. Aqui você chega a um nível que poucas pessoas chegam. Você simplesmente diz: eu vou fazer o que é certo, independente do resultado. Isso é amor. Isso é amor. Porque agora você não está mais preso ao retorno. Você não está mais condicionado à resposta do outro. Você se tornou alguém firme. E quando você chega nesse nível, algo acontece. A dinâmica ela começa a mudar. Porque você não é mais uma pessoa desesperada. Você não é mais uma pessoa reativa. Você não é mais uma pessoa carente. Você se torna alguém estável e isso transforma qualquer relação. E agora eu queria te falar algo importante. As pessoas elas vão te criticar. Elas vão dizer que você está sendo humilhada, que você é fraca. Vão dizer que você deveria desistir. Mas essas mesmas pessoas, elas não vão estar com você quando você estiver chorando. Elas não vão reconstruir a sua vida, não vão viver o seu casamento. Então você precisa escolher muito bem quem você escuta. Porque a sua direção ela depende disso. E eu quero fechar esse dia, esse momento, esse aprendizado com uma frase simples, mas extremamente forte. O amor verdadeiro ele não reage, ele permanece. O amor verdadeiro ele não reage, ele permanece. E é exatamente por isso que ele transforma.
Se você fizer esse processo da forma certa, você não só aumenta drasticamente as chances de trazer essa pessoa de volta, como você se transforma em alguém completamente diferente, mais forte, mais madura, mais consciente e preparada para viver um relacionamento muito melhor do que antes. E agora a pergunta é: você está disposta a ir até o fim? Porque é isso que vai definir o resultado final.